Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração sobre a congregação cristã no Brasil que literalmente parou o país inteiro. E quando eu digo parou, é parou mesmo. Políticos, juristas, líderes evangélicos, analistas constitucionais e principalmente os próprios fiéis da denominação ficaram completamente perplexos com o que saiu da boca da ministra mais respeitada do STF. Se você ainda não ficou sabendo dessa bomba que explodiu no cenário político-religioso brasileiro, fica aqui comigo até o final, porque essa história vai te impressionar tanto quanto impressionou a mim quando recebi as primeiras informações de fontes próximas ao Supremo. E se você já ouviu alguma coisa sobre isso, conta aí nos comentários o que você achou dessa declaração completamente inesperada. Porque eu tenho certeza absoluta que você também não estava esperando por uma reviravolta dessas proporções. Essa não é apenas mais uma manifestação judicial rotineira. É algo que pode transformar completamente a relação entre o poder judiciário e uma das maiores denominações evangélicas do país, justamente uma igreja que sempre se manteve rigorosamente afastada de qualquer envolvimento com questões jurídicas ou políticas. E as consequências disso estão apenas começando a se manifestar em todos os níveis da sociedade brasileira. Antes de entrar nos detalhes bombásticos, deixa o like no vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas que precisam saber dessa informação. E se inscreve no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade sobre os bastidores do Supremo Tribunal Federal. Porque conteúdo exclusivo como este, que desvenda os segredos do mais alto tribunal do país, é exatamente o que você encontra aqui regularmente. Bora mergulhar fundo nessa história inacreditável. Para quem não conhece completamente o perfil da ministra Carmen Lúcia e sua importância no cenário jurídico nacional, deixa eu contextualizar por que essa declaração dela teve um impacto tão devastador. Carmen Lúcia Antunes Rocha, de 70 anos, natural de Montes Claros, Minas Gerais, é uma das juristas mais respeitadas e influentes do Brasil contemporâneo. Ela integra o Supremo Tribunal Federal desde 2006, quando foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir o ministro Nelson Jobim. Durante seus quase 2 décadas na corte, Carmen Lúcia construiu uma reputação sólida de ministra técnica, equilibrada e profundamente conhecedora da Constituição Federal. Em maio de 2024, foi eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o biênio 2024-2026, demonstrando a confiança que seus pares depositam em sua capacidade de liderança e imparcialidade. Graduada pela Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, mestre em Direito Constitucional pela UFMG e professora titular da mesma universidade, ela sempre foi reconhecida por sua erudição jurídica e postura institucional irrepreensível. Mas o que torna a ministra Carmen Lúcia absolutamente única no cenário do Supremo é sua postura histórica em relação a questões religiosas. Diferentemente de outros ministros que eventualmente fazem comentários sobre denominações específicas, Carmen Lúcia sempre manteve uma neutralidade exemplar quando o assunto envolve questões de fé e religião. Ela é conhecida por defender ardorosamente a liberdade religiosa como um direito fundamental, mas sempre de forma genérica, sem nunca mencionar denominações específicas ou fazer distinções entre diferentes correntes religiosas. Sua jurisprudência sempre foi pautada pelo princípio constitucional da laicidade do Estado e pelo respeito absoluto à diversidade religiosa brasileira. Por isso mesmo, quando a ministra Carmen Lúcia resolve fazer comentários específicos sobre qualquer denominação religiosa, isso gera um terremoto instantâneo no meio jurídico e religioso.
Todo mundo sabe que ela não costuma se pronunciar sobre questões confessionais específicas. Então, quando ela quebra esse padrão histórico, significa que algo realmente extraordinário aconteceu. Agora, antes de revelar o que exatamente ela disse sobre a Congregação Cristã no Brasil, preciso explicar também quem é essa denominação e por que ela foi escolhida para receber essa atenção inédita da mais alta corte do país. A Congregação Cristã no Brasil é uma das organizações religiosas mais fascinantes e únicas do cenário evangélico brasileiro. Fundada em 1910 pelo italiano Luigi Francescon, a denominação possui hoje mais de 4 milhões de membros, distribuídos em mais de 20 mil templos espalhados por todo o território nacional. Mas o que torna essa igreja absolutamente diferencial no panorama evangélico brasileiro não são apenas seus números impressionantes. O grande diferencial da Congregação Cristã no Brasil é sua postura histórica de neutralidade absoluta em relação a questões jurídicas, políticas e sociais. Eles não participam de processos judiciais, não contestam decisões governamentais, não se manifestam sobre políticas públicas e suas lideranças evitam qualquer tipo de pronunciamento que possa ser interpretado como posicionamento político ou social. Essa tradição de neutralidade institucional é tão profunda que mesmo quando leis ou decisões judiciais afetam diretamente os interesses da denominação, eles preferem se adaptar silenciosamente a contestar publicamente qualquer determinação dos poderes constituídos. É uma postura de submissão às autoridades que eles interpretam como sendo biblicamente fundamentada. Durante mais de um século de existência no Brasil, a Congregação Cristã jamais esteve envolvida em nenhuma polêmica judicial significativa. Eles não processam nem são processados, não contestam decisões tributárias, não se envolvem em disputas trabalhistas e mantêm uma reputação impecável de organização que resolve seus conflitos internamente sem recorrer ao poder judiciário. Por isso mesmo, qualquer menção específica a essa denominação por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal gera tanta perplexidade no meio jurídico. Todo mundo sabe que eles não costumam aparecer nos tribunais. Então, quando um ministro resolve falar especificamente sobre eles, isso desperta curiosidade e preocupação imediatas. E foi exatamente nesse contexto de total ineditismo que a ministra Carmen Lúcia fez uma declaração sobre a Congregação Cristã no Brasil que pegou absolutamente todo mundo completamente desprevenido. A repercussão foi tão instantânea e intensa que até agora, dias depois da declaração, o meio jurídico ainda está tentando entender as implicações do que foi dito. Agora vem a parte que todo mundo quer saber nos mínimos detalhes. O que exatamente a ministra Carmen Lúcia disse sobre a Congregação Cristã no Brasil que causou esse terremoto no cenário jurídico e religioso brasileiro? A declaração aconteceu durante uma sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, na qual a ministra Carmen Lúcia estava presidindo uma reunião sobre questões de registro de candidaturas para as eleições municipais de 2024. Era uma sessão aparentemente técnica e rotineira, daquelas que acontecem regularmente no TSE sem maior repercussão na mídia. Mas aí que mora a grande surpresa. No meio da discussão sobre critérios de elegibilidade e documentação exigida para candidatos, quando um dos conselheiros mencionou questões relacionadas à declaração de patrimônio de candidatos ligados a instituições religiosas, a ministra Carmen Lúcia resolveu fazer algo completamente fora do seu padrão habitual de neutralidade confessional. Ela interrompeu a discussão técnica, pediu a palavra para uma consideração especial, olhou diretamente para os demais conselheiros presentes
e começou a falar de forma muito específica sobre transparência financeira em organizações religiosas brasileiras. Até aí, nada demais, né? A ministra sempre defende transparência em todas as instituições. Mas o que veio depois, ninguém no TSE esperava. Ela começou a fazer comparações diretas entre diferentes práticas administrativas de denominações evangélicas, citou nominalmente várias organizações religiosas e, quando chegou na Congregação Cristã no Brasil, ela literalmente mudou o tom de voz, fez uma pausa significativa e proferiu uma frase que deixou todo mundo na sala perplexo. A ministra começou elogiando de forma extremamente específica e detalhada a administração financeira da Congregação Cristã no Brasil. Ela mencionou a ausência total de escândalos financeiros envolvendo a denominação, elogiou a forma como eles administram seus recursos sem ostentação, falou sobre a transparência interna da organização e, aqui vem a grande bomba, fez uma crítica indireta, mas cristalina, a outras denominações evangélicas. Mas a frase que realmente chocou todos os presentes na sessão e que vazou imediatamente para a imprensa especializada foi quando Carmen Lúcia disse, e eu vou repetir exatamente como ela pronunciou: a Congregação Cristã no Brasil representa um modelo de organização religiosa que deveria ser estudado e, em certa medida, seguido por outras denominações. Eles conseguiram crescer e se consolidar durante mais de um século sem jamais se envolver em escândalos financeiros, sem construir impérios patrimoniais questionáveis e sem transformar a fé dos fiéis em fonte de enriquecimento pessoal de lideranças. E ela continuou de forma ainda mais surpreendente e específica. Em meus quase 20 anos no Supremo Tribunal Federal, posso afirmar categoricamente que a Congregação Cristã no Brasil é a única grande denominação evangélica que jamais apareceu em minha mesa em processos envolvendo má gestão financeira, enriquecimento ilícito de líderes ou conflitos patrimoniais internos. Isso não é coincidência, é resultado de uma cultura organizacional exemplar. Pessoal, quando ela terminou de falar isso, o silêncio na sala do TSE foi ensurdecedor. Conselheiros ficaram olhando uns para os outros sem saber como reagir. Assessores começaram a trocar mensagens discretas e todos perceberam imediatamente que acabavam de testemunhar algo absolutamente inédito na história do tribunal. O mais impressionante é que a ministra Carmen Lúcia, que sempre evitou qualquer tipo de comparação entre denominações religiosas, estava fazendo elogios públicos e específicos a uma igreja, enquanto criticava indiretamente outras organizações evangélicas. Foi uma quebra completa de protocolo e uma reviravolta total em seu padrão histórico de neutralidade confessional. Mas a declaração não parou por aí. A ministra continuou falando e fez uma observação ainda mais impactante sobre a postura da Congregação Cristã em relação ao poder judiciário. Esta denominação também demonstra uma compreensão admirável do princípio da separação entre Igreja e Estado. Eles respeitam as decisões judiciais, cumprem suas obrigações legais e nunca tentaram usar sua influência numérica para pressionar tribunais ou interferir em decisões judiciais. E concluiu com uma frase que literalmente fez os smartphones dos jornalistas presentes pegarem fogo. Se todas as organizações religiosas brasileiras adotassem o mesmo padrão de conduta institucional da Congregação Cristã no Brasil, o Poder Judiciário teria muito menos trabalho com questões envolvendo instituições religiosas. Gente, quando essas palavras saíram da boca da ministra mais respeitada do STF, a repercussão foi instantânea e avassaladora. Em questão de minutos, as redes sociais estavam fervendo com essa declaração completamente inesperada.
E o meio jurídico brasileiro entrou em estado de choque total. E aí começou o verdadeiro tsunami jurídico, político e religioso. Não demorou nem uma hora para as redes sociais e os grupos de WhatsApp do meio jurídico pegarem fogo com essa declaração absolutamente inédita da ministra Carmen Lúcia. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram, todas as plataformas viraram um verdadeiro campo de batalha digital entre advogados surpresos, juristas perplexos e líderes religiosos tentando entender o que diabos havia acabado de acontecer. Vamos começar pela reação do próprio meio jurídico, que ficou completamente dividido e confuso com essa quebra de protocolo da ministra. Advogados constitucionais começaram a questionar nas redes sociais se era apropriado uma ministra do STF fazer elogios tão específicos a uma denominação religiosa, mesmo que fosse para destacar aspectos positivos de gestão administrativa. Grupos de discussão jurídica no WhatsApp explodiram com debates acalorados sobre os limites da manifestação de ministros do Supremo em questões confessionais. Alguns juristas defenderam a declaração como reconhecimento legítimo de boas práticas administrativas, enquanto outros criticaram como quebra inadequada da neutralidade confessional esperada de magistrados. Procuradores da República e membros do Ministério Público manifestaram opiniões divergentes. Uma parte significativa concordou com a observação da ministra sobre a ausência de processos envolvendo a congregação cristã, confirmando que realmente é uma denominação que raramente aparece em investigações ou processos judiciais relacionados a questões financeiras. Mas outra parcela do MP demonstrou preocupação com o precedente criado pela declaração. Alguns promotores sugeriram que elogios tão específicos de ministros do STF a denominações religiosas particulares poderiam ser interpretados como favorecimento ou quebra do princípio da isonomia entre diferentes organizações religiosas. Do lado da advocacia especializada em direito religioso, a reação foi de surpresa total. Muitos advogados que trabalham com questões confessionais ficaram sem saber como interpretar essa mudança súbita no padrão de neutralidade da ministra mais respeitada do Supremo. Escritórios de advocacia que representam diferentes denominações evangélicas começaram a receber ligações de clientes perguntando se a declaração da ministra Carmen Lúcia poderia ter algum impacto em processos em andamento. A confusão era tanta que alguns advogados tiveram que emitir notas técnicas para tranquilizar seus clientes. Do lado acadêmico, professores de direito constitucional de universidades importantes foram procurados pela imprensa para comentar a declaração. A maioria destacou o caráter inédito da manifestação, mas se dividiu quanto à adequação da declaração. Alguns constitucionalistas defenderam que a ministra estava apenas fazendo uma observação factual sobre a ausência de processos judiciais envolvendo a denominação, o que seria uma constatação técnica legítima. Outros argumentaram que elogios tão específicos ultrapassam os limites da neutralidade confessional esperada de magistrados. Pesquisadores especializados em liberdade religiosa foram praticamente unânimes em reconhecer que essa declaração representa um marco na jurisprudência brasileira sobre questões confessionais. Muitos classificaram como a primeira vez que um ministro do STF faz elogios tão diretos e específicos a uma denominação evangélica particular. Mas as reações mais explosivas e diversificadas vieram do próprio meio evangélico brasileiro, que ficou literalmente rachado com essa declaração inédita da ministra. A repercussão foi tão intensa que lideranças de praticamente todas as denominações evangélicas importantes se sentiram obrigadas a se manifestar publicamente.
Pastores de igrejas pentecostais tradicionais, que frequentemente lidam com questões judiciais, se sentiram indiretamente criticados pela comparação feita pela ministra. Alguns líderes publicaram vídeos nas redes sociais defendendo a legitimidade de suas práticas administrativas e questionando se era apropriado uma ministra do STF fazer esse tipo de comparação entre denominações. Houve até mesmo lideranças que sugeriram que a ministra estava sendo mal informada sobre as práticas administrativas de outras denominações e que talvez ela devesse conhecer melhor a realidade de diferentes organizações religiosas antes de fazer esse tipo de elogio comparativo. Do outro lado, uma parte significativa do meio evangélico recebeu a declaração com aprovação, especialmente aqueles que há muito tempo criticam práticas questionáveis de algumas lideranças religiosas. Muitos pastores e líderes evangélicos interpretaram a fala da ministra como um alerta necessário para que outras denominações revisem suas práticas administrativas. Teólogos e estudiosos da religião manifestaram opiniões diversas. Alguns destacaram que a congregação cristã realmente tem um histórico diferenciado de gestão administrativa, enquanto outros questionaram se era adequado que o Poder Judiciário fizesse esse tipo de distinção entre diferentes organizações religiosas. Dentro da própria congregação cristã no Brasil, a reação foi de surpresa total e preocupação profunda. Para uma denominação que sempre evitou qualquer tipo de exposição pública ou reconhecimento externo, receber elogios tão específicos de uma ministra do STF representou uma situação completamente inédita e delicada. Membros da denominação começaram a se questionar se essa exposição positiva poderia comprometer a tradição de neutralidade e discrição que sempre caracterizou a organização. Alguns fiéis expressaram preocupação de que a atenção do Poder Judiciário, mesmo que positiva, pudesse trazer consequências indesejadas para a denominação. A liderança oficial da congregação cristã no Brasil, sempre extremamente cuidadosa para evitar qualquer tipo de exposição pública, demorou mais de 48 horas para se manifestar oficialmente. Quando finalmente se pronunciaram, emitiram uma nota institucional muito cautelosa, agradecendo respeitosamente o reconhecimento da ministra, mas reafirmando seu compromisso histórico com a discrição institucional e o afastamento de questões públicas controversas. A nota da denominação foi redigida com extremo cuidado para não parecer que estavam concordando com críticas indiretas a outras organizações religiosas. Eles enfatizaram que cada denominação tem suas próprias características e que não caberia a eles fazer julgamentos sobre práticas de outras igrejas. Mas talvez a reação mais interessante tenha vindo de lideranças religiosas de outras confissões. Católicos, espíritas, religiões de matriz africana e outras denominações cristãs manifestaram opiniões diversas sobre a declaração da ministra. Alguns líderes católicos elogiaram a postura da ministra de reconhecer boas práticas administrativas em organizações religiosas, mas sugeriram que a Igreja Católica também mantém padrões elevados de gestão administrativa. Representantes de religiões de matriz africana aproveitaram para destacar que suas organizações também mantêm práticas administrativas transparentes, apesar de enfrentarem muito mais perseguição e dificuldades. A mídia especializada em questões religiosas teve um trabalho intenso para cobrir todas as reações e desdobramentos dessa declaração. Revistas evangélicas, sites especializados e programas de TV religiosos dedicaram horas de cobertura tentando analisar as implicações dessa manifestação inédita da ministra. Agora vamos ao que realmente importa:
entender profundamente o que essa declaração representa do ponto de vista da jurisprudência brasileira e das relações entre poder judiciário e organizações religiosas. Porque uma coisa eu posso garantir com absoluta certeza: essa declaração da ministra Carmen Lúcia não foi casual, não foi espontânea e definitivamente tem implicações jurídicas e políticas muito específicas que precisamos analisar cuidadosamente. Estamos presenciando aqui uma mudança paradigmática importante na postura do Supremo Tribunal Federal em relação a organizações religiosas. E essa mudança pode ter consequências profundas para todo o sistema jurídico brasileiro. Essa declaração da ministra pode representar o início de uma nova fase na jurisprudência brasileira sobre questões confessionais. Primeira camada de análise. A declaração pode indicar que o STF está começando a adotar critérios mais específicos para avaliar a idoneidade e legitimidade de diferentes organizações religiosas. Ao elogiar especificamente a ausência de processos judiciais envolvendo a congregação cristã, a ministra pode estar sinalizando que o tribunal começará a considerar o histórico judicial como critério relevante para avaliações futuras. Isso seria revolucionário na jurisprudência brasileira, porque tradicionalmente o STF sempre tratou todas as organizações religiosas de forma absolutamente igual, independentemente de seus históricos administrativos ou judiciais. Se essa declaração representa uma mudança nessa abordagem, estamos vendo o nascimento de uma nova doutrina jurisprudencial. Segunda camada de análise. A declaração pode ser uma sinalização para outras organizações religiosas de que o poder judiciário está prestando atenção mais cuidadosa em suas práticas administrativas. Ao destacar publicamente as boas práticas da congregação cristã, a ministra pode estar enviando uma mensagem indireta para outras denominações revisarem seus procedimentos. Terceira camada de análise. Essa manifestação pode representar uma tentativa do STF de estabelecer parâmetros mais claros para o que considera práticas administrativas adequadas em organizações religiosas. Ao usar a congregação cristã como exemplo positivo, a ministra pode estar estabelecendo um padrão de referência para avaliações futuras. Quarta camada de análise. A declaração pode indicar que o Supremo está se preparando para enfrentar, de forma mais rigorosa, casos envolvendo má gestão financeira em organizações religiosas. Ao destacar publicamente uma denominação que não apresenta esse tipo de problema, a ministra pode estar antecipando uma postura mais severa em casos futuros. A escolha específica da congregação cristã para receber esse elogio foi extremamente calculada do ponto de vista jurídico. É uma denominação com histórico comprovadamente limpo, reputação impecável de gestão administrativa e tradição de respeito às decisões judiciais. Associar-se publicamente a essa organização é praticamente um seguro contra críticas de favorecimento inadequado. Quinta camada de análise. Essa declaração pode representar uma estratégia da ministra para fortalecer sua própria credibilidade em questões envolvendo organizações religiosas. Ao demonstrar conhecimento específico sobre diferentes denominações e suas práticas, ela pode estar estabelecendo autoridade moral para decisões futuras nessa área. Os efeitos práticos dessa declaração já começaram a se manifestar de forma muito mais rápida e intensa do que qualquer jurista previu, e as consequências estão sendo sentidas em múltiplas frentes do sistema judiciário brasileiro. No âmbito do próprio STF, outros ministros começaram a ser questionados pela imprensa sobre suas opiniões a respeito da declaração da ministra Carmen Lúcia.
Alguns preferiram não comentar, mantendo a tradição de neutralidade confessional, enquanto outros fizeram observações genéricas sobre a importância da transparência em todas as organizações. No Tribunal Superior Eleitoral, onde a declaração foi feita, conselheiros começaram a receber consultas de advogados, perguntando se essa manifestação da ministra poderia influenciar decisões futuras envolvendo candidaturas de pessoas ligadas a diferentes denominações religiosas. Em tribunais estaduais, juízes que lidam com processos envolvendo organizações religiosas começaram a receber petições de advogados citando a declaração da ministra como precedente para argumentações sobre idoneidade de diferentes denominações. O Conselho Nacional de Justiça foi questionado sobre se pretende estabelecer diretrizes específicas para manifestações de magistrados sobre organizações religiosas particulares, considerando o precedente criado pela declaração da ministra. No âmbito do Ministério Público, promotores que trabalham com fiscalização de organizações religiosas relataram aumento no número de denúncias e sugestões de investigações sobre práticas administrativas de diferentes denominações, muitas vezes citando a declaração da ministra como justificativa. Escritórios de advocacia especializados em direito religioso começaram a receber mais consultas de organizações religiosas preocupadas com possíveis investigações ou questionamentos sobre suas práticas administrativas, inspirados na repercussão da declaração. Universidades que oferecem cursos de direito começaram a incluir a declaração da ministra em suas disciplinas de direito constitucional, como exemplo de caso inédito na jurisprudência brasileira sobre questões confessionais. A repercussão dessa declaração na mídia nacional foi absolutamente surpreendente e revelou aspectos fascinantes da cobertura jornalística sobre questões envolvendo o poder judiciário e organizações religiosas. Todos os principais veículos de comunicação destacaram a declaração, mas cada um com enfoques completamente diferentes e muitas vezes contraditórios. Jornais de linha editorial mais conservadora destacaram principalmente o aspecto de reconhecimento de boas práticas administrativas e enfatizaram a legitimidade da ministra fazer esse tipo de observação técnica sobre diferentes organizações. Esses veículos interpretaram a declaração como elogio merecido e reconhecimento justo de uma denominação exemplar. Já veículos de linha editorial mais progressista focaram principalmente na questão da quebra de neutralidade confessional e questionaram se era apropriado uma ministra do STF fazer distinções tão específicas entre diferentes organizações religiosas. Alguns editoriais sugeriram que a declaração poderia criar precedente perigoso para o princípio da laicidade do Estado. O que mais chamou atenção foi que alguns veículos, que tradicionalmente adotam posturas críticas em relação a organizações evangélicas, acabaram elogiando indiretamente a congregação cristã, baseados na declaração da ministra. Isso criou uma situação inédita, em que a cobertura midiática sobre questões religiosas apresentou nuances muito mais complexas do que o habitual. Revistas semanais de grande circulação dedicaram matérias especiais para analisar as implicações da declaração. Algumas fizeram levantamentos detalhados sobre o histórico judicial de diferentes denominações evangélicas, confirmando que a congregação cristã realmente apresenta um padrão diferenciado de ausência de processos judiciais. Programas de televisão especializados em análise jurídica convidaram especialistas com opiniões divergentes para debater o tema. Alguns programas tiveram que estender seu tempo de duração devido ao interesse do público e à complexidade das questões envolvidas. Comentaristas jurídicos ficaram divididos entre aqueles que classificaram a declaração como
observação técnica legítima e outros que a viram como quebra inadequada de neutralidade confessional. Essa divisão de opiniões gerou debates acalorados em diversos programas de análise política e jurídica. Jornalistas especializados em cobertura do Supremo Tribunal Federal relataram que foi uma das declarações mais repercutidas de uma ministra em questões não diretamente relacionadas a julgamentos específicos. A repercussão foi comparável a grandes decisões judiciais em casos polêmicos. Veículos de comunicação evangélicos tiveram reações muito diversas. Alguns elogiaram a declaração como reconhecimento justo, enquanto outros demonstraram preocupação com possíveis implicações negativas para outras denominações. A cobertura da mídia evangélica revelou divisões internas significativas sobre como interpretar a manifestação da ministra. Sites especializados em análise jurídica publicaram artigos extensos tentando decifrar as possíveis implicações da declaração para a jurisprudência futura. Muitos juristas foram convidados a escrever artigos de opinião, resultando em uma produção acadêmica considerável sobre o tema. A cobertura internacional também foi significativa. Veículos de comunicação de outros países que acompanham questões religiosas brasileiras destacaram a declaração como exemplo da complexidade das relações entre poder judiciário e organizações religiosas no Brasil. Fontes próximas à ministra Carmen Lúcia, ouvidas sob condição de anonimato, revelaram informações fascinantes sobre os bastidores dessa declaração que mudou completamente o cenário jurídico-religioso brasileiro. E essas informações revelam aspectos ainda mais surpreendentes sobre as motivações e implicações dessa manifestação inédita. Segundo essas fontes, a declaração da ministra não foi absolutamente improvisada durante a sessão do TSE, mas resultado de um estudo detalhado que ela vinha conduzindo há meses sobre padrões administrativos de diferentes organizações religiosas brasileiras. A ministra teria solicitado a seus assessores um levantamento completo sobre processos judiciais envolvendo as principais denominações evangélicas do país. Esse levantamento, que envolveu análise de milhares de processos ao longo de 2 décadas, confirmou de forma categórica que a congregação cristã no Brasil realmente apresenta um padrão absolutamente diferenciado de ausência de problemas judiciais. Os dados teriam impressionado tanto a ministra que ela decidiu fazer o reconhecimento público dessa situação exemplar. Há também informações de que a ministra estaria preocupada com o aumento significativo de processos envolvendo má gestão financeira em organizações religiosas e que sua declaração seria uma tentativa de estabelecer um parâmetro positivo de referência para outras denominações. Assessores próximos à ministra relataram que ela ficou particularmente impressionada com o fato de que, em quase 20 anos no STF, nunca teve que analisar um único processo envolvendo conflitos internos, má gestão financeira ou enriquecimento ilícito de lideranças da congregação cristã. Isso contrastaria drasticamente com outras denominações que aparecem frequentemente em processos dessa natureza. Fontes do próprio TSE confirmaram que a declaração da ministra surpreendeu todos os presentes na sessão, mas destacaram que ela foi feita de forma extremamente técnica e baseada em dados concretos sobre históricos judiciais. A ministra teria apresentado estatísticas específicas sobre diferentes denominações antes de fazer seus comentários. Há informações de que outros ministros do STF foram consultados informalmente pela ministra antes da declaração e que a maioria concordou com a legitimidade de fazer observações técnicas sobre padrões administrativos de diferentes organizações, desde que baseadas em dados objetivos.
Assessores jurídicos da Congregação Cristã no Brasil, contatados discretamente por intermediários, confirmaram que a denominação nunca teve problemas significativos com o Poder Judiciário, mas expressaram surpresa com o reconhecimento público dessa situação pela mais alta corte do país. Fontes próximas a outras denominações evangélicas revelaram preocupação com possíveis implicações da declaração para processos futuros envolvendo suas organizações. Algumas lideranças estariam considerando revisar suas práticas administrativas para evitar possíveis questionamentos inspirados na repercussão da declaração. Há também informações de que a declaração da ministra pode ter sido influenciada por estudos acadêmicos recentes sobre transparência e accountability em organizações religiosas, que destacaram a Congregação Cristã como exemplo de boas práticas administrativas. Chegando ao final desta análise completa e sem precedentes, podemos concluir que essa declaração da ministra Carmen Lúcia sobre a Congregação Cristã no Brasil realmente representa um marco histórico nas relações entre poder judiciário e organizações religiosas no Brasil, com implicações que ainda estão sendo descobertas e analisadas por especialistas. Primeiro, pela quebra inédita do padrão de neutralidade confessional absoluta que sempre caracterizou a postura da ministra mais respeitada do STF. Ela nunca havia feito distinções tão específicas entre diferentes denominações religiosas, o que torna essa declaração absolutamente revolucionária em sua trajetória jurisprudencial. Segundo, pela criação de um precedente jurídico completamente novo na forma como o Supremo Tribunal Federal avalia e se manifesta sobre diferentes organizações religiosas. Isso pode significar o início de uma nova era na jurisprudência brasileira sobre questões confessionais. Terceiro, pela demonstração de que o Poder Judiciário brasileiro está prestando atenção muito mais cuidadosa às práticas administrativas de organizações religiosas, o que pode ter consequências profundas para todo o sistema de fiscalização e controle dessas instituições. O que podemos aprender com esse episódio extraordinário? Várias lições fundamentais sobre a evolução das relações entre Estado e organizações religiosas no Brasil. Primeira lição: transparência administrativa e idoneidade fiscal são critérios que estão ganhando importância crescente na avaliação judicial de organizações religiosas. Segunda lição: o histórico de relacionamento com o Poder Judiciário está se tornando um fator relevante para a credibilidade institucional de diferentes denominações religiosas. A ausência de processos judiciais está sendo interpretada como indicador positivo de boa gestão. Terceira lição: neutralidade política e discrição institucional podem ser vantagens competitivas significativas para organizações religiosas em um ambiente de crescente escrutínio público e judicial. Quarta lição: o Supremo Tribunal Federal pode estar sinalizando uma postura mais rigorosa em relação a organizações religiosas que apresentem problemas administrativos ou financeiros recorrentes. Agora ficam as perguntas que só o tempo e os próximos desenvolvimentos jurisprudenciais poderão responder. Será que essa declaração representa realmente o início de uma nova fase na abordagem do STF sobre organizações religiosas? Como outras denominações vão reagir a longo prazo a essa mudança de paradigma? E quais serão as implicações práticas dessa manifestação para processos futuros envolvendo questões religiosas? Será que veremos outros ministros do Supremo adotando posturas similares de reconhecimento público de boas práticas em organizações religiosas? Ou essa declaração da ministra Carmen Lúcia permanecerá como um caso isolado e excepcional na história da jurisprudência brasileira?
E você que está assistindo este vídeo até o final, o que achou dessa declaração absolutamente revolucionária da ministra Carmen Lúcia? Foi realmente uma surpresa total para você ou já esperava alguma mudança na postura do Supremo em relação a organizações religiosas? Você acha que essa nova abordagem pode trazer benefícios para o sistema jurídico brasileiro ou vai gerar mais problemas e polêmicas? Conta aí nos comentários sua análise completa sobre todo esse episódio histórico. O que você pensa sobre a quebra de neutralidade confessional da ministra? Concorda com os elogios à congregação cristã ou acha que foi inadequado fazer esse tipo de distinção entre denominações? E se você conhece membros da congregação cristã no Brasil, como eles reagiram a esse reconhecimento público inesperado? Ficaram honrados com os elogios ou preocupados com a exposição? Compartilha aí suas impressões e experiências sobre esse tema fascinante. Não esquece de dar aquele like forte no vídeo se essa análise foi esclarecedora e completa para você. Compartilha com quem precisa entender essas mudanças importantíssimas no cenário jurídico religioso brasileiro. E se inscreve no canal ativando o sininho para mais análises exclusivas dos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Porque conteúdo como este, que desvenda os segredos e transformações da mais alta corte do país, com análises profundas e informações exclusivas que você não encontra em lugar nenhum, é exatamente o que você vai encontrar aqui regularmente. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações bombásticas e análises que estão mudando completamente o cenário jurídico nacional. Até lá, fiquem atentos às mudanças, acompanhem os desdobramentos dessa declaração histórica e até a próxima com mais conteúdo exclusivo dos bastidores da justiça brasileira.